a respeito aí dessa condição. Mas, enfim, do volume que foi despejado. A semana, ela começou com o feriado ontem, hoje se mantém aí com o tempo firme, a temperatura pode chegar até a casa dos 30 graus ao longo do dia. A tendência é da volta das chuvas ao longo da semana, tem passagem de frente fria marcada para quinta-feira, e aí a gente vai ter a possibilidade de ter pancadas de chuva na quinta-feira, que podem trazer algum volume, e as temperaturas, né, vão diminuir um pouquinho, não muito, tá? Mas enfim, a condição do tempo vai seguir dessa maneira pelos próximos dias com condições de chuva. Ainda não tem nenhum frio, sempre que a grade pega um frio distante, Cláudio, depois de alguns dias quando aproxima, some, viu? Mas ainda não é dessa vez que a gente vai ter frio com uma temperatura mais acentuada aqui para os lados de Três Lagoas. Por enquanto, não temos. Abril provavelmente não vai ser, viu? Nem agora no final do mês. Maio com certeza, mas aí a gente vai precisar saber se vai ser no meio ou no final de maio que a gente vai ter aí a primeira grande, né, massa polar que vai abranger o Mato Grosso do Sul e incluir Três Lagoas nela para baixar a temperatura. Por enquanto segue tudo dentro do padrão de outros anos, com, de fato, o mês de maio sendo, até aí a gente espera que seja assim, a primeira incursão polar aqui para Três Lagoas seja em maio, provavelmente depois do dia 20, como sempre tem acontecido nos anos anteriores, né, Cláudio? Bom, e aí nós vamos chegar ao normal de Três Lagoas, né? Não se faz tanto frio assim em Três Lagoas. A expectativa desse ano o clima ficar mais ameno. Isso não quer dizer que vai fazer aquele frio extremo, né? Você vê que teve essas chuvas aí, o clima ficou legal, ficou gostoso. Clima muito bom, né? Agora, vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer em maio, né? Geralmente, frio mesmo aqui lá para junho, julho, né? Vamos ver aqui que pode acontecer para Três Lagoas e nossa região, né? É isso, vamos ficar na expectativa de fato e vamos aguardar o que vem pela frente. E para os lados de Três Lagoas, manhã agradável, né? Tá sempre aquele tempinho gostoso, na casa aí de seus 23 graus agora pela manhã, e assim a gente segue com temperaturas em elevação aqui para os lados de Três Lagoas. 7h11, 7h11, vamos em frente, trazendo as informações para você que nos acompanha. Vamos começar falando a respeito da operação do GAECO semana passada, que pegou muita gente de surpresa, né, por aqui. A empresa Moura Produções e Eventos se manifestou oficialmente após ter sua sede alvo de mandados de busca e apreensão durante a operação Backstage, deflagrada pelo GAECO na última quarta-feira, dia 16. Em nota pública, a empresa negou qualquer envolvimento em irregularidades e ressaltou que atua há mais de 23 anos no ramo de eventos, sempre com altíssima qualidade e zelo. Segundo a Moura Produções, nenhuma irregularidade foi encontrada durante a ação, que recolheu apenas documentos, contratos e equipamentos eletrônicos. A empresa também destacou que jamais foi beneficiada ou favorecida em qualquer procedimento licitatório e que as denúncias teriam caráter político-partidário, tentando manchar a reputação da empresa construída com trabalho e dedicação. A operação Backstage investiga possíveis irregularidades em contratos públicos firmados entre 2022 e 2024, período que compreende a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro. Ao todo, 10 mandados foram cumpridos, 8 em Três Lagoas e 2 em Dourados. Entre os alvos estão as Secretarias de Juventude, Esporte e Lazer e de Administração. Além de empresas do setor de eventos, os contratos investigados envolvem a locação de estruturas e equipamentos utilizados em festas e eventos públicos. O nome da operação Backstage, Bastidores, faz referência a possíveis irregularidades cometidas longe da vista do público, nos bastidores, na organização de eventos. A nota oficial, em sua defesa, a Moura Produções reforçou que atua de forma legal e afirmou que já solicitou acesso aos autos do processo para apresentar documentação que comprova a lisura e irregularidade dos contratos firmados. É lamentável que denúncias de caráter nitidamente político-partidário busquem manchar a história de trabalho e sucesso da empresa, que começou pequena e hoje é uma das maiores empresas para locações de eventos na região, afirmou a nota assinada pelo advogado Tiago Martinho. A empresa diz que permanece à disposição das autoridades e colabora com todas as etapas da investigação. Novos desdobramentos da operação podem ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim. Os proprietários, através de seu advogado, já pediram acesso aos autos dos procedimentos
e se manifestarão comprovando a lisura e regularidade no cumprimento de seus contratos. Tá aí uma operação, dizem que, segundo, né, a própria empresa em nota diz que tem caráter viés político aí por trás, mas se tem ou não, não cabe a gente dizer, né, Cláudio? O que está acontecendo é que o Ministério Público, o GAECO, estão atuando e estão, obviamente, em cima do caso, em busca de provas, em busca de ter alguma coisa aí de fato, de substância, de que vá indicar algum tipo de situação que possa dizer que tem algum problema nessa licitação e que tem algo aí errado. Enfim, agora é aguardar a manifestação do Ministério Público. É uma investigação que não é do dia para a noite e que vai acontecer várias etapas e desdobramentos, né? Vai ter mais água passando por debaixo dessa ponte ao longo de 2025, né, Cláudio? Olha, Henrique, nós já temos uma pequena experiência relacionada a esses tipos de diligências do GAECO, né? Então o GAECO chega, faz a sua busca e apreensão, conforme determina a justiça, cumpre o seu papel, aí depois as pessoas envolvidas vão apresentar o contraditório, né? Vão apresentar suas provas, as suas alegações, através de seus advogados, e muitas vezes dessas diligências acaba não se resultando, né? Naquela história que a gente realmente pensou que fosse. De repente as pessoas provam o contrário e não acontece nada. Como muitas vezes também acontece de que as pessoas realmente estão envolvidas e serão punidas na forma da lei. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que, como diria o Heraldo Pereira, aguardar a marcha dos acontecimentos, né? Vamos ver o que vai acontecer. A empresa está alegando que apresentou a sua defesa, a sua prova, e vamos aguardar. É isso, vamos ficar atento ao que vem por aí. Obviamente, não é vazado para a imprensa o que acontece nesse tipo de operação, né? Os detalhes da investigação, só quando eles tiverem alguma coisa de fato, né, substancial, que eles vão, né, soltar alguma nota ou vão, obviamente, realizar qualquer outro tipo de ação em relação a isso, mas o mais é aguardar o que vem pela frente. Bom, são 7h16. Depois de 6 anos, o governo do estado, por meio da Semadesc, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, retoma a publicação do perfil estatístico de Mato Grosso do Sul. A nova edição referente ao ano de 2025 reúne informações atualizadas sobre os principais indicadores socioeconômicos, ambientais e demográficos do estado, com base em dados oficiais das mais diversas instituições. O documento, produzido pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc, consolida uma ampla base de dados que permite compreender a realidade atual de Mato Grosso do Sul em áreas estratégicas como demografia, saúde, segurança, educação, trabalho, infraestrutura, economia e meio ambiente. O perfil estatístico é um instrumento fundamental para planejar o futuro do estado, com base em evidências concretas e orienta a formulação de políticas públicas, subsidia decisões empresariais e também é uma fonte segura para o trabalho de pesquisadores, professores, estudantes e jornalistas, afirmou o secretário Jaime Verruc. Com mais de 80 páginas de conteúdo, o material apresenta a caracterização territorial do estado, com destaque para sua geografia, população e biomas, e indicadores por município e região. O estudo mostra, por exemplo, que Mato Grosso do Sul conta hoje com uma população estimada de 2,75 milhões de habitantes, distribuída entre áreas urbanas e rurais, e uma economia fortemente sustentada pelos setores de serviços, agropecuária e indústria. O documento também detalha o perfil da ocupação formal, o rendimento médio do setor, as desigualdades sociais e o grau de instrução da população, além de apontar a evolução de renda per capita e a taxa de escolarização em diferentes faixas etárias. Outro destaque são os dados ambientais, que incluem extensão e localização de unidades de conservação, terras indígenas regularizadas, além do mapeamento das principais bacias hidrográficas e biomas do estado, ferramenta para decisões estratégicas, de acordo com a Semadesc. A atualização do perfil reforça a política de dados abertos e a transparência do governo de Mato Grosso do Sul, contribuindo com a democratização do acesso à informação. A publicação está disponível para consulta e download no site da Secretaria, podendo ser utilizada livremente por qualquer cidadão ou instituição. O conteúdo é especialmente relevante para jornalistas que precisam de dados confiáveis sobre o estado, estudantes e professores que buscam fontes atualizadas para pesquisas acadêmicas, gestores públicos e privados que planejam ações com base em diagnósticos territoriais, investidores que avaliam o potencial de diferentes regiões do estado. Então tá aí, né, uma visão diferente que a secretaria, que o governo do estado trouxe
em relação ao Mato Grosso do Sul, porque a gente mudou muito, né, Cláudio? O Estado desenvolveu demais. Então são informações que, inclusive, precisam ser atualizadas todo ano, porque o Mato Grosso do Sul hoje, ele é muito diferente do Mato Grosso do Sul do ano passado, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, então nem se fala. Então mudou tudo, e isso vai realmente nortear, principalmente quem quer investir no Estado, né? Quer saber como é que está a situação das regiões, habitação, a renda per capita, escolarização, tudo isso faz parte e foi mais uma boa ideia por parte do governo do Estado. Perfeito. O Estado precisa saber da atual realidade, né? Dos 4 cantos do Mato Grosso do Sul, né? Uma das situações que faz a gente ficar ainda perplexo é que a gente não conseguiu ainda bater a barreira dos 3 milhões de habitantes, né? Tá certo? Ainda não conseguimos. Mas, com certeza, veremos nos próximos anos superar essa marca. Mas, por outro lado, mesmo que a gente não tenha uma quantidade, né, do ponto de vista da densidade demográfica, como grandes outras regiões, você imagina que, pelos números, né, proporcionalmente, o Mato Grosso do Sul tem números assim maravilhosos, né? Por exemplo, é o caso do crescimento do Estado. O Estado cresce 7% ao ano. Tá? O dobro que o Brasil cresce. Então, quer dizer, é por isso que a gente vê esse movimento que a gente vê no Mato Grosso do Sul, investimentos, a classe empresarial, tanto nacional, tanto do Brasil como do exterior, acreditando no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma classe política a nível estadual muito unida, entre a bancada federal e o governo do estado, e a bancada estadual, enfim. Isso dá condições para que um ambiente propício para que haja o desenvolvimento, né? Para que haja todos esses investimentos que está acontecendo. Ninguém vai colocar dinheiro num lugar que está bagunçado, né? Num lugar que não tem garantia jurídica, por exemplo, né? Tranquilidade jurídica. Não, aqui tem todos esses aspectos, né? De muita tranquilidade para que aqueles que vão colocar o seu dinheiro no negócio, com certeza terão um resultado, né? Então, parabéns mais uma vez ao Mato Grosso do Sul. E essa é uma dessas, né, que estabelece mais essa forma de termos dados, né? Precisa de dados. Você vê que recentemente nós tivemos um problema aí do censo. O Brasil ficou 10 anos aí sem fazer o censo, mais de 10. Isso atrasa o país. Sim. Isso atrasa, porque ninguém sabe dos números reais, né? Então, o Mato Grosso do Sul está de parabéns. E aí a gente sabe que essa questão de termos uma população maior esbarra muito na questão das pessoas virem morar aqui no estado, né, Cláudio? Muitas vezes elas buscam oportunidades, mas chega aqui o aluguel caríssimo. Exatamente. Né? Aí tinha emprego e tem emprego, mas o aluguel é elevado. Não é para qualquer um pagar aluguel hoje em Três Lagoas, não. E aí, ó, que a gente está consolidado já no ramo da celulose há muito tempo, industrialização, aquela coisa. Aí Ribas do Rio Pardo, aquele boom. Como é que uma pessoa, uma família, vem de outro estado para trabalhar aqui, em Ribas, por exemplo? Como é que paga um aluguel naqueles valores exorbitantes? Inocência é a mesma coisa. E quando acha um imóvel para locação, o dinheiro pedido é elevadíssimo. Como é que a pessoa vai morar no Mato Grosso do Sul, nessas cidades que precisam de trabalhadores, só que você vai morar onde? Não tem lugar para morar com a família. Então é muito complicado. Por isso que muitas vezes vem só o trabalhador, só a figura contratada pela empresa, que fica alojada. E como tem em Três Lagoas, tivemos, né, muitos trabalhadores que ficaram em Três Lagoas, que trouxeram suas famílias e hoje residem em Três Lagoas. Tem muita gente nesse sentido. Mas é difícil essa questão, né? O custo do desenvolvimento, né, Henrique Ferreira? Infelizmente, o custeio é muito elevado. Sim. Entendeu? Olha, nós temos aqui preços assim praticados de alguns serviços, de alguns produtos ofertados, terrivelmente acima do normal, né? E aí, às vezes, a renda, vamos supor, se você colocar um ponto de vista da renda, do ponto de vista de você juntar muitas pessoas ganhando um X salário, você tem um dinheiro colocado na economia que não é pouco, não. É muito, mas se você olhar pelo fato individual, pela per capita,
A nossa renda per capita ainda não é lá aquela renda para custear todos aquilo que as famílias precisam, né? Que é custear o seu dia a dia, né? Sua vida mensal, quer pagar água, luz, quer transporte, que não é barato também, aluguel, enfim, outras cositas mais, né? Você vê que não é fácil, mas estamos melhorando. Estamos melhorando. Antes nós não tínhamos nem essa renda, né? Não tínhamos nem emprego, né? Quer dizer, hoje nós temos emprego, sim. O que nós precisamos melhorar um pouquinho a renda per capita, melhorar. Se bem que nós temos muitos salários que são bem qualificados. São salários, assim, muito bem pagos em Três Lagoas. Para aqueles que têm uma qualificação, que estudou mais um pouquinho, que buscou mais o conhecimento, né? O saber ampliado é o saber aplicado, como diz o Mário Sérgio Cortella. Então, tem salários bons sim, mas no cômputo geral, o salário ainda não é aquele que dá condições para que as pessoas realmente possam trazer a sua família, por exemplo, para Três Lagoas. Aí o nosso estado, evidentemente, queria crescer, né? Não resta dúvida. Mas enfim... Você vê o caso, por exemplo, de Rio feito, Pardo. né? Rio Pardo, vou dar um exemplo de Rio Pardo. Rio Pardo teve aquele movimento danado, a cidade saiu de um X número de habitantes para Y número de habitantes, certo? E, no caso, a Suzana, por exemplo, construiu 1.000 habitações, lá em Rio Pardo, aproximadamente 1.000 habitações, evidentemente com parceria lá entre o governo do estado, prefeitura municipal, ou até mesmo o aporte da própria empresa, porque a empresa ela investiu. Então nós precisamos ter moradias, né? Que é o caso, por exemplo, de Três Lagoas. Nós temos um déficit habitacional aqui terrível e que a gente precisa enfrentar esse problema, né? Nós precisamos enfrentar esse problema. E baratear um pouco o aluguel, porque o aluguel não é barato mesmo. Abaixar a preço de aluguel, a gente... Pelo menos deixa de subir, né, Henrique? Viu? Pelo menos deixa de subir, né? O problema é que se o Maior Dourado anuncia uma segunda linha, se o Maior Fini 3 anuncia bate martelo com data para retomar, e aí o pessoal que tem casa de aluguel hoje em Três Lagoas, você acha, não é escasso, você acha, mas naquele valor, se a casa hoje está entre 1.200 e 1.500, essas indústrias anunciam uma obra desse tamanho, essa casa de 1.500, ela vai para beirando 3.000 então, fácil. Especulação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo em 1992. Eu trabalhava na Lix da Co em Bauru e por causa do impeachment do Collor, a empresa acabou parando o serviço. Tinha 3.000 homens trabalhando lá. Aí eu tenho meu tio, né, que mora lá hoje mora em Assis, mas ele morava em Cândido Mota, que é ao lado. E estava começando a construção da barragem de Canoas 1 e 2, lá em Palmital. E meu tio falou, vem pra cá ver o que a gente pode fazer para te arrumar um trabalho. E fui para lá. O que aconteceu? Eu consegui o trabalho, evidentemente, né? Só que aí o que eu ia ganhar ficaria tipo 70% para pagar aluguel. Como é que eu ia fazer então? Complicado. Então, não deu pra ir. Eu estava sozinho, hein? Eu estava sozinho, não estava com a família. Então você vê que não é fácil, não. Às vezes, uma cidade onde tem esses anúncios de um grande investimento, infelizmente, o aluguel vai lá às alturas. Uma das coisas que primeiro sobe é isso aí. Complicadíssimo. Mas, enfim, sobrevivemos, né? Mas vamos continuar sobrevivendo, mas tem que ter uma visão um pouco mais humanizada nesse sentido, que poucas pessoas têm. 7h27, vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais, fique aí. No seu dia a dia, pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem... Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h29, 7h29, estamos de volta por aqui, trazendo as informações para você. Vamos em frente. Já já a gente fala um pouco a respeito aí, né, da partida do Papa Francisco, um assunto que está sendo muito debatido no mundo, né? Claro, e a gente fala um pouquinho a respeito aí da definição do funeral, inclusive, que já foi feito por parte aí dos cardeais em reunião, e daqui a pouco a gente traz mais alguns detalhes a respeito, tá? 7h30, aqui no Mato Grosso do Sul, as redes supermercadistas com sede no estado tiveram uma receita de 5,3 bilhões de reais no ano passado, volume que já é expressivo e maior que o orçamento anual de 78 municípios do estado. Não representa todo o faturamento do setor, porque não contabiliza o faturamento de grandes redes como Grupo Pereira, Comper e Forte Atacadista, Grupo Carrefour, Atacadão e Hiper Carrefour e Açaí Pão de Açúcar. A estimativa é de que o faturamento dessas grandes redes no estado quase dobre a receita do setor em Mato Grosso do Sul. Os dados estão no ranking da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, divulgados na última semana. Dos supermercadistas que atuam no estado e tem sede aqui, o Grupo ABV de Dourados é o que teve o maior faturamento bruto em 2024, com 1,29 bilhão. O ABV atua em cidades como Dourados, Ponta Porã, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina e Paranaíba. O Grupo Pires é a segunda maior rede supermercadista com sede em Mato Grosso do Sul. A rede que também tem a bandeira Frama faturou 890,6 milhões no ano passado e tem 34 lojas no estado, sendo a maioria delas em Campo Grande, além de unidades em Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, entre outras. O terceiro maior supermercadista de Mato Grosso do Sul é a VRA Comércio, empresa do Grupo Verati, que surgiu em 1983 na cidade de Costa Rica. A principal bandeira da empresa é a Mega Mercado, ou atacadista, com unidades em Costa Rica, Chapadão, Corumbá, Vinhema e Amambaia. O faturamento da VRA em 2024 foi algo em torno de 637 milhões. O quarto maior é o Grupo Nova Estrela, da região aqui de Três Lagoas, que teve como receita de 384 milhões de reais no ano passado. Na quinta posição está o Grupo Oliveira e Carneiro, que em Campo Grande é conhecido pela bandeira Supermercado Nunes. A receita foi de 265,7 milhões. Na sexta posição está o J. Chagas de Naviraí, que atua com as bandeiras Chama para supermercados e Fogo para atacadistas em toda a região Cone Sul. A receita do J. Chagas foi de 225 milhões no ano passado. O sétimo maior supermercado do Mato Grosso do Sul é o Damasceno e Damasceno, que tem a bandeira Princesa e atua em Aquidauana, Miranda e Anastácio. A receita do grupo foi de 201,4 milhões de reais. Entre os grandes que atuam em Mato Grosso do Sul, o maior é o Grupo Carrefour, que mantém unidades da bandeira Atacadão e Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e o Hiper Carrefour na capital. No ano passado faturou nada menos que 120,5 bilhões de reais em todo o Brasil. A sede do grupo fica em São Paulo. Outro paulista é o Açaí Atacadista, que também atua na capital, Dourados. Aqui traz a informação de Três Lagoas, é porque tem especulação da Açaí em Três Lagoas. Já faz tempo, viu? Mas, por enquanto, nada. O Açaí faturou 80 bilhões de reais no ano passado. O Grupo Pereira, que tem as redes Comper, Forte Atacadista e Bate Forte, aparece tendo o estado de São Paulo como sede, mas surgiu em Santa Catarina e se expandiu, né, para a região centro-oeste. O faturamento em todo o país do Grupo Pereira foi de 15,3 bilhões no ano passado. Em Campo Grande, o Grupo Pereira tem unidades Comper, Forte
bate, aliás, forte e bate forte em Campo Grande, além da bandeira Company em Dourados. Um ranking da Abras indica que em todo o Brasil, as redes de supermercados faturaram 1,67 trilhão de reais em 2024. O valor equivale a 9,12% do produto interno bruto do Brasil. Para a soma do faturamento total, a associação considerou todos os formatos de operações de atacarejos e mini-mercados e também a e-commerce, né, lojas de conveniência e hortifrutos em todos esses formatos. A geração de mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o território nacional. A pesquisa, contudo, não especifica se todos esses postos estão ocupados. Em março, o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, havia mencionado que o setor passa por dificuldades na contratação de mão de obra, acumulando cerca de 357 mil vagas em aberto. Agora, é uma arrecadação gigantesca, se a gente pegar nível de Brasil. Agora, se tem vaga aberta é porque o salário é baixo, né? Dá para aumentar um pouquinho o salário dos colaboradores aí que serão possivelmente contratados. E o que a gente vê sempre nesse tipo de informação, quando o pessoal joga nas redes sociais, é os comentários, né? Trabalho tantas horas por dia, uma folga, né, de vez em quando, um salário baixo, atrativos que são poucos. Coloca um salário maior, atrativo maior ali, gratificação aqui e ali, que vai faltar gente para trabalhar. Enfim, é uma discussão essa, né? Mas mostra a força desse ramo de supermercados no Mato Grosso do Sul e no Brasil. O brasileiro, pelo menos comer, ele tem que comer, né? Pelo menos tem um dinheirinho para fazer a compra. Embora, ultimamente, tem alguns produtos aí que tá à beira da morte, como diz a galera, né? Essa semana passada, por exemplo, 1 quilo de tomate tava batendo na casa dos R$15, R$14,99. Então, mas o cidadão brasileiro, ele, e não é diferente que no Mato Grosso do Sul, ele vai às compras nos supermercados, né, Henrique? É o que o cidadão, ele tem, assim, vai ao supermercado com alegria. Agora, como você falou aí, os atacadistas deveriam pagar um pouco melhor o salário, né? Sim. Não é à toa que você vê direto aí, os atacadistas aí, com aquela lista de várias funções desempenhadas dentro do supermercado, procurando pessoas para trabalhar. E às vezes não encontra porque... E olha que muitas vezes não precisa da qualificação profissional, né? Sim. A pessoa entra lá sem saber, eles vão ensinando. Dá o treinamento. Dá o treinamento e tudo, mas o salário, como diz o professor Raimundo, e o salário, ó, né? Então aí às vezes não é atrativo. Quando você tem outras oportunidades de emprego, né? Porque tem região no Brasil que o camarada trabalhar no supermercado é uma grandeza, né? Porque não tem onde trabalhar, não tem emprego. Agora aqui nós vivemos uma situação um pouco diferenciada, onde as pessoas têm múltiplas escolhas, né? Desde que, até mesmo sem qualificação profissional, a pessoa acaba tendo condições de escolher. E assim a gente vai, né, em meio a esse desenvolvimento todo, supermercados que estão aqui no município, que vendem demais, né, e que obviamente vão continuar vendendo da mesma maneira. E essa questão de contratação é interessante, né? Porque o Atacadão, por exemplo, eles têm uma rotatividade grande, né? Não é difícil você chegar lá numa manhã e você ver lá mais de 30 carrinhos cheios, lotados, que foram abandonados por pessoas que foram comprar. Quando foram passar na fila, aquela fila gigantesca, né? 2, 3 caixas funcionando, aquela fila gigante. Pô, vai embora, não fica. Então, obviamente, é prejuízo para a empresa. Então, se está tendo esse prejuízo, que não é de hoje, já há muito tempo, por que não melhora o salário dos profissionais? Dá mais atrativos. Reclamam muito da distância. Então, quem mora na Vila Piloto, por exemplo, é um pouco mais fácil. Vila Piloto, Vila Alegre, né, aquelas regiões próximas ali, é um pouco mais fácil. Mas quem mora, por exemplo, em outra área, mora num Paranapungá, mora lá na Vila Verde, como é que faz para trabalhar numa distância? Coloca uma van disponível para trocar turno, pegando na porta da pessoa, levando, né? Não é um gasto, é um investimento que ele se paga automaticamente, porque vai atrair mais clientes, as pessoas vão voltar, enfim. É uma metodologia que eles sabem e tem que implementar. Não tem jeito, né, Cláudio? Olha, Henrique, tem certa situação que é complicada. Esses dias atrás eu fui no supermercado para comprar um salgado e um refrigerante. E eu cheguei no caixa para pagar, já tinha uma fila lá de umas 5, 6 pessoas. Quando chegou a minha vez, olha bem o que aconteceu. A menina passou o caixa para outra. E esta outra menina que chegou,
ela estava em treinamento, ela não sabia muita coisa. Então, até pegar o caixa, até fechar o caixa, até abrir o caixa. Quer dizer, e num horário de pico, na hora do almoço, atendendo tanto a lanchonete quanto o setor de rotisseria. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu fiquei pensando comigo assim, falei, gente, cadê o encarregado desse setor, né? Será que é esperto fazer uma troca de posto naquele momento, no horário de pico? Ainda mais para uma pessoa que está em treinamento, que eu vi que ela estava toda nervosa, a colega dela que estava orientando e falando para ela, calma, fica tranquilo, quer dizer, e eu fiquei esperando praticamente quase 10 minutos. Entendeu? O cara não fica mesmo. Eu pensei umas 3 ou 4 vezes ir embora. Sinceramente, é que eu estava assim, com fome e não ia ter tempo de almoçar. Então é uma falta de expertise às vezes, entendeu? De certas situações. Que eu vejo às vezes em supermercado, num momento de pico pra caramba, e de repente caixas vazios. Qual o motivo que os caixas estão vazios? Assim, não que esteja vazio de falta de cliente, não. O vazio é o caixa, que a operadora do caixa que não tem. Entendeu? Outra coisa que não tem no supermercado ultimamente, pacoteiro, não tem mais supermercado, cada um que se vira com a sua sacola aí pra colocar seus produtos. Outro supermercado tem, mas chega no horário de pico, horário de datas, né, próximas a pagamento, não acho. Não difícil. acho. Então, sei lá, eu acho que o setor tá tendo muito lucro, tá tendo faturamento, está, mas tem que dar uma pensada aí, de repente, em melhorar o atendimento ao cliente. E assim a gente vai, né, tentando entender a cabeça desse pessoal de contratar e pagar um salário legal, né, para os colaboradores, para que eles possam, mais do que isso, né, eles se manterem, né, porque não adianta trabalhar e ficar 2 meses e pedir as contas e A sair, outra atividade não é legal né, para nenhuma partes. e assim partes, né? não dá, né. Mas enfim, vamos ficar atentos. É um ramo que fatura muito, vai continuar faturando muito, até aumentar-se esse valor de faturamento, mas que obviamente precisa ter o profissional pronto lá para trabalhar. 7h40. Vamos para o intervalo. A gente volta já, trazendo mais informações para você nessa manhã de terça-feira, dia 22 de abril. Fique aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h42, 7h42, estamos de volta por aqui, até as 8 da manhã, obrigado pela companhia, pela audiência. Bom, para você que é microempreendedor individual, está disponível no site do governo o envio da declaração anual do Simples Nacional, que é o DAS-CIMEI de 2025, que é obrigatório, tá? Para todo microempreendedor individual. A DAS-CIMEI é um meio para manter pequenos negócios regularizados,
faz referência ao faturamento bruto registrado em 2024. O objetivo do documento é informar a Receita Federal sobre os rendimentos da sua microempresa, além da ocorrência de contratações de funcionários ao longo do ano. Por determinação do governo federal, são considerados microempreendedores individuais empresários que registram receita bruta anual de até R$ 81 mil. Caso o empreendedor exceda o valor de 81 mil, é necessário recorrer a uma transição de regime de tributação, deixando de lado o Simples Nacional, regime de tributação simplificado para empresas, o que avalia apenas os ganhos brutos, sem considerar lucros e despesas no período. Na maioria das vezes, a empresa passa a ser considerada uma microempresa ME, aderindo ao regime de lucro real ou lucro presumido. Nesses casos, o DAS-MEI não é mais necessário, mas o empreendedor passa a ter de fazer a declaração do imposto de renda para pessoas jurídicas. A declaração de rendimentos do MEI não pode ser feita online, aliás, deve ser feita online e de forma gratuita. Em 2025, o prazo final determinado pela Receita Federal para entrega do documento é 31 de maio, pelo portal do empreendedor. Todo microempreendedor individual com atividade em aberto no ano exercício de referência deve entregar a DAS-MEI. Isso também se explica a empresas que não tiveram faturamento. O preenchimento e envio do documento é gratuito e pode ser feito de maneira totalmente online através do portal do empreendedor, que é o site oficial do governo. E para quem é MEI já sabe como funciona o portal do empreendedor. Então, é a declaração que não é exclusivo, algo inédito, isso já acontece já há muito tempo, e aí é anual, já está valendo e vai até o dia 31 de maio essa declaração de faturamento do ano anterior. Certo, Cláudio? Tem que fazer. Todas as pessoas físicas e jurídicas têm que fazer o imposto de renda. Se ela não fizer o imposto de renda, ela pode cair aí na malha fina e tem que pagar uma multa. Não é fácil, não. Então é melhor fazer a declaração no momento certo. É isso, são 7h44. O senador Nelsinho Trade, ele deve ir até Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, em maio, para tentar diminuir a tensão entre Brasil e Estados Unidos, promovido pelas questões tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump a diversos países. A viagem acontece após a visita do encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar, ao senador, que aconteceu em março. Na ocasião, ele afirma que o país, governado por Trump, quer manter um bom relacionamento e investir no Brasil. Ele, com todas as letras, falou que seria muito interessante se a gente organizasse uma comissão de parlamentares, deputados e senadores para poder ir na busca de um contato entre os parlamentares de lá, a fim de que a gente pudesse estabelecer um canal de diálogo e tentar diminuir essa tensão e reverter essa história, que é o que nos interessa. Ninguém perde com a busca do diálogo e do entendimento, ao passo de que com um conflito comercial muita gente perde, afirmou o Trade. Segundo o senador, ainda não há data definida, mas a viagem está em tratativas. Existe uma coisa que a gente tem que saber valorizar: 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos não são 200 dias, nem 200 meses, são 200 anos, e a balança comercial, que é algo que dita as regras na relação de negócios, ela é amplamente favorável para os Estados Unidos em relação ao Brasil. O Brasil, para eles, é bom, opinou o parlamentar. Trade ainda citou a viagem da senadora Tereza Cristina em 2019, ela pegou um grupo de assessores da área e foi para os Estados Unidos para poder debater a questão do aumento da tarifa do aço e do alumínio e conseguiu reverter. É uma guerra que você, a partir do momento que você revida, pode vir um tranco maior. E de lá para cá, e pergunto para você, nós estamos preparados para isso? Para entrar no ringue e brigar com os Estados Unidos? Complementou o Trade. Então, tá havendo aí uma chance de, quem sabe, no diálogo, tentar convencer Donald Trump ou os próximos, né, a ele a mudar aí em relação a essa questão tarifária, pelo menos com o Brasil. Não sei se teria sucesso, mas pelo menos é uma chance de ouvir o que do outro lado, né, o que eles pensam em relação a isso. Pode dar certo? Quem sabe? É uma incógnita. Olha, Henrique, o senador Nelsinho Trade, ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Brasileiro, entendeu? Do Congresso Nacional. Então ele tem mesmo que fazer esse papel, né, de manter contato com os parlamentares norte-americanos, no sentido de minimizar esses impactos, né, que está acontecendo com os produtos brasileiros. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, que primeiro que o Brasil, com toda essa controvérsia que há, os Estados Unidos taxou o Brasil em 10%, né? Bem menor que muitos outros países aí do mundo todo. Outra coisa é que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos americanos, entendeu? Então o Brasil precisa usar dessa estratégia para dirimir, né, essa problemática que está acontecendo nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, embora está acontecendo com os Estados Unidos e o mundo inteiro, né? É uma estratégia do Donald Trump, assim, eu vou
eu taxo você numa situação assim, fora do normal, para que você venha conversar comigo, aí a gente chega num acordo que eu quero, né? Então, o Donald Trump tá vendo o lado dele. E o Brasil precisa ver o seu lado também, né? Então, eu acho legal que o senador, ele foi muito inteligente, dizer que, ó, não é só eu que tenho que ir lá não, tem que ter mais outros parlamentares também. É isso aí, é o diálogo, é dialogando que vai resolver esse problema, não é brigando. Briga só vai piorar a situação. Sem dúvidas, e assim a gente espera que, obviamente, pelo menos entendam, né, o lado do Brasil, o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, possa, né, pelo menos, né, não taxar mais, não botar tarifas maiores, enfim. É uma tratativa importante, então é válido nesse momento. 7h48, bom, vamos falar da morte do Papa Francisco, Cláudio, que a comoção tá geral, né, em todo o planeta. Era um Papa muito carismático, né, ele tinha um jeito único, diferente de muitos outros papas da era moderna, e que obviamente a gente sabe que já faz falta e pensou em tudo, né, é um cara que pensou em todos os detalhes. Eu não, confesso que não me recordo de outras situações de mortes de papas, onde tinha tudo muito já definido pela parte do Papa, né? Porque normalmente eles acabam morrendo velhinhos, né? Eles chegam numa determinada faixa de idade, ficam ali um período até longo no Vaticano e, obviamente, eles acabam falecendo de problemas de idade mesmo, né? Com a idade avançada, eles acabam vindo a óbito. E esse Papa deixou tudo muito bem definido, quebrando algumas regras, inclusive, do próprio Vaticano. E tudo está sendo muito respeitado, né, pelos cardeais. Todas as vontades que o Papa deixou, obviamente, estão, pelo menos que a gente vem acompanhando, vêm sendo cumpridas. O local onde ele vai ser enterrado, por exemplo, é uma dessas quebras de tradições. E aí a definição que foi divulgada hoje, que os cardeais definiram que o funeral do Papa será no sábado. Né? Um funeral longo, a escolha do novo Papa também é longa, então serão semanas aí de muita notícia envolvendo aí o Vaticano, a morte do Papa Francisco e até a definição da escolha aí do novo Papa, que é algo que ninguém consegue cravar. Tem um monte de nome sendo ventilado, mas na verdade tudo achismo, né? Olha, Henrique, primeiro que o Papa Francisco, ele simplificou todo o processo, né, da vida em torno de um Papa. Né, porque o Papa vivia uma vida assim que tem coisas que ele nem precisava, nem pedia, e já tinha ali, né? E ele, Papa Francisco, ele jesuíta, franciscano, né? Aliás, o primeiro Papa jesuíta, né, de toda a história da igreja. Ele simplificou, porque ele na maneira dele pensar, ele pensava assim que era muito luxo. Não precisava tanto daquele luxo. Eu lembro quando o Papa chegou, há 12 anos atrás, uma das coisas que ele cortou no Vaticano foi que os cardeais gastavam dinheiro pra caramba com vinhos, e vinhos caríssimos. A galera gostava de tomar um vinhozinho, viu? Ele foi lá e já, tesourou o vinho caro de cada um. Você entendeu? Então, quer dizer, ele é um Papa simples. Um Papa simples no modo de agir, de ser, né? E com simplicidade ele foi ganhando todo mundo, né? E foi mostrando para as pessoas que não precisava tanto daquela ostentação, uma vez que muitas vezes dos fiéis da igreja eram pessoas que não tinham condições, pessoas pobres mesmo, né? E assim ele fez até com o ritual do funeral de um Papa. Outro Papa agora, para ter um funeral diferente desse do Papa Francisco, ele vai ter que mudar novamente lá as regras do jogo, né? Porque o Papa simplificou, né? Simplificou. Você vê, os caixões do Papa eram 3 caixões, um dentro do outro. E cada um com aquele luxo todo. Ele já falou, não, quero um só e acabou. Né? Ele escolheu o local onde ele vai ser sepultado. Aliás, o local que ele vai ser sepultado só tem 7 papas. Acho que ele vai ser o 8º sepultado. O último foi lá em 1600 e pouco. Você vê que coisa que ele realmente é um exemplo a ser seguido, né? É um exemplo
para nós todos, para que a gente viva um pouco mais com simplicidade. Eu lembro que ele mudou e muito, mas muito, muito, muito. E você sabe que a igreja tem a sua área mais conservadora, né? E ele enfrentou problemas pra caramba internamente. Não é fácil. Tem gente que pensa, é fácil ser papa, ser o chefe de todo mundo ali. Não, tem conflitos. Abaixo do papa tem muito conflito, não é assim não. Tem muita gente que pensa diferente, né? Até que está a grande discussão agora é o perfil do próximo papa. Porque os cardeais definiram há 12 anos atrás que a igreja precisaria de uma pessoa com mais simplicidade no papado, né? E que olhasse mais para as pessoas mais humildes, para os vulneráveis, aquele, né, em situação de vulnerabilidade, enfim. E eles conseguiram o Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco. Aliás, foi até um cardeal brasileiro que deu a ideia para ele do nome dele ser Francisco, porque o franciscano é aquele que vive uma vida mais simples, né? Então agora vamos ver quem vai ser o novo, né? Qual será o perfil que os cardeais vão definir para a igreja. A reunião do conclave, ela não é uma reunião fácil não, ela é demorada, porque primeiro cada um faz o seu discurso, expõe aquilo que ele pensa relacionado à igreja, às vezes faz uma crítica interna a corpus, que é uma reunião interna, fechada, né? E vamos ver, são 252 cardeais. Só que desses 252, só 135 têm direito a voto. Por quê? Porque eles têm menos de 80 anos. Aqueles que têm mais de 80 anos, 80 anos ou mais, não pode votar. Ele pode ser votado, mas não pode votar. Entendeu? Então imagina você que é um colégio de 135 cardeais que vão definir... É bastante complexo tudo isso. Que vão definir o próximo Papa. Embora seja 252. Aqueles que com mais de 80 anos ou mais, claro, ele exerce influência em cima de alguém. Não resta dúvida. Ele já vinha trabalhando, né? Pelo que estavam comentando, ele já vinha trabalhando nisso. Ele estava já conversando com vários cardeais, justamente... para quando chegasse esse momento, eles já saberem quem votar. Ô, Henrique. Então a gente vai saber se isso é verdade se for um conclave rápido. Exato. Se for rápido, já estava tudo meio costurado pelo Papa Francisco. Exatamente. Como foi o que aconteceu com o conclave que elegeu o Bento XVI. O Bento XVI era o braço direito e tudo do João Paulo II. Quer dizer, ali já foi bem mais fácil de se resolver, né? Porque a galera já falava, é aquele ali. Mas ele viu que estar papa não é fácil. Ele ficou só 8 anos, ele pediu abdicou do papado, né? Ele morreu aí em 2022, 31 de dezembro de 2022, se eu não estiver enganado. Mas ele abdicou do papado, lá em 2013. Ele ficou 8 anos só no papado. Se ele ficasse até o final da vida, ele teria ido mais tempo, né? Mais 11 anos a mais, né? Seria 19 anos de papado ele teria ficado, até a morte. Mas ele abdicou, porque ele sabe da pressão que estava lá dentro. Então vamos ver agora. O Papa Francisco, ele nomeou muitos cardeais com um pensamento mais ou menos relacionado àquilo que ele pensava. Aqueles muito conservadores, eles não nomeou, não. Então dentro da igreja tem política também, viu? Tem. Tem, não é pouca, não. E tem muito. Em longínquos, lá em 1268, né, foi o conclave mais longo da história. Foram 2 anos e 10 meses para conseguir ali, né, nas políticas dos cardeais franceses e italianos, para eles conseguirem o entendimento e os terços necessários ali para a escolha, para eleger o novo Papa. Foram 2 anos e 10 meses, foi o mais longo da história, né, dos papas, o conclave. Então, enfim, a gente espera que não demore tudo isso. Né? Há quem diga, você sabe que a maioria dos papas foram italianos, né? E depois, eu acho que quem quebrou essa hegemonia, se não estiver enganado, você pode fazer uma pesquisa aí rápida, acho que foi o Karol Wojtyła, né? Que é o Papa João Paulo II, que já deu um grande avanço da igreja, né? Ele deu um grande passo. Agora, foi assim, para nós uma surpresa, um Papa não europeu, né?
né? Não europeu. E escolheu um sul-americano. Há aqueles agora que diz que pode ser um asiático, tem lá um filipino muito parecido com o seu comportamento com o Papa Francisco. E tem também o mundo da África, né? O mundo africano. Estão dizendo que há essa possibilidade. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O italiano, né? Que também dizem que é o mais forte. Enfim, é uma situação que pode demorar algumas horas, como em 1503. Foram algumas horas de conclave, se elegeu o Papa Júlio II. E depois, obviamente, teve o mais longo e os últimos, normalmente, 3 dias. Em torno de 3 dias, né? O João Paulo II e o Papa Bento XVI e o Francisco. Não demoraram tanto assim para suas escolhas. Aí vai ter aquele cardeal que anuncia, né? A última vez foi o francês que anunciou, né? Habemus Papa, né? Então, agora a galera daqui uns dias, provavelmente deve demorar aí de 15 a 20 dias aí para começar o conclave, né? Isso. Tá Não certo? é algo Não é rápido. algo assim. E aí a galera vai ficar de olho lá no chaminé do Vaticano. Só vai se falar disso, viu? É. Então, quem já não tá aguentando mais falar da morte do Papa, prepare-se, porque nem começou ainda, viu? Tanto que o funeral é só sábado, só pra gente ter uma noção de como o negócio vai devagar e dentro dos ritos que a igreja pede. Exatamente, já está tendo ritos desde ontem, né? Sim. Já teve a primeira missa e vai indo, né? E vamos ficar atentos aí o que vem pela frente Ô, em Henrique, relação a isso. Eu sei que é 7h59, mas eu quero lembrar que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, né? É verdade. Dia 22 de abril. De abril com o Pedro Álvares Cabral, ele e a galera chegou aí. Agora tem muitos ainda acham que o Brasil precisa ser descoberto de novo. E é bom dizer porque nos dias de hoje ninguém lembra disso, né, Cláudio? Ninguém lembra disso. Dia do Índio, descobrimento do Brasil, Aliás, datas que são importantes. Abril nós né? temos várias datas assim, perto uma da outra, né? Dia 19, dia do Índio, né? Tem até uma música da Gal Costa que diz o seguinte, cantada por ela, né? Que todo dia era dia de índio, mas agora é só dia 19 de abril. Né? E dia 21 de abril, dia do Tiradentes, que foi um grande feriado do ponto de vista de lembrar a nossa nação. Mas, ultimamente, a galera esqueceu do Tiradentes. E hoje, o 22 de abril. É isso. História, né? A nossa história, que obviamente não pode se perder por conta de tudo que a gente vive nos dias de hoje, né? Então tem que ser lembrado e as escolas, principalmente, precisam trabalhar essas temáticas com muita força. Sempre. 8 horas. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. O Gil tá chegando com o De Casa na manhã desta terça-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Um ótimo dia pra você, uma excelente semana e a gente se fala amanhã 7 da manhã. Um abraço e até lá. Lotérica Caminho da Sorte, soluções rápidas e seguras para o seu dia a dia. Pague tributos, boletos e muito mais. Pague com Pix, saque exclusivo da Caixa e Pix, troco de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dan.